Escute a palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Amados irmãos, quero compartilhar com você a palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Daniel é um homem de muitas inspirações, um servo de Deus que enfrentou um tempo difícil, situações totalmente enigmáticas que fugiam toda a sua experiência, um jovem colocado à prova da maneira mais difícil, tirado da sua terra, lançado como escravo numa outra cultura, numa outra nação, e teve que se virar, e teve que dar conta daquilo que ele estava vivendo. Daniel, um jovem que não tem experiência de guerra ainda, não tem experiência, talvez, de nunca ter saído da sua nação, e agora vai para o centro da Babilônia, o centro intelectual do mundo. E a gente olha para Daniel, amados irmãos, e vê um jovem que teve atitudes extraordinárias, posicionamento, convicção, algo extraordinário. Mas você precisa entender que por trás de um jovem, tirado do seu conforto, colocado numa zona de desconforto, numa outra terra, numa outra cultura, o que Daniel vai fazer, o que Daniel vai dizer, a forma como Daniel vai viver, não depende das decisões que Daniel vai começar a descobrir. Isso vem lá de trás. Daniel não é um menino que se descobriu e se revelou na Babilônia. Não, Daniel já era assim. Foi o ensino, provavelmente as orientações dos seus pais, foi um berço seguro, um berço sólido, um conhecimento dado desde a sua infância, que preparou Daniel para um dos momentos mais difíceis da sua vida. Então, quando a gente olha para Daniel, não se orgulhe e não admire o Daniel a partir de então, porque o Daniel da Babilônia é o mesmo Daniel de Jerusalém. Era assim como ele vivia, é assim que ele vai continuar vivendo. Daniel capítulo 1, do verso 1 ao verso 8, a história nos conta assim: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei da Judéia, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, a cercou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. E ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sineá e colocou na casa do tesouro do seu Deus. Isso, Nabucodonosor. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns daqueles israelitas de família real, de nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento, para que eles fossem ainda mais capacitados, fizessem o MBA, uma pós-graduação, e para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou uma porção diária de comida, do vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos, uma faculdade, e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam os que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A saber, Daniel deu o nome de Beltesazar, Ananias deu de Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias de Abednego. Verso 8. Daniel, contudo, decidiu não se contaminar, não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei. Daniel, contudo, decidiu não se contaminar. Amados irmãos, veja, deixa eu colocar você dentro desse contexto. Se você parar para olhar, acontece uma tragédia em Judá, em Jerusalém. Ela é cercada, invadida, destruída. Muitos homens vão morrer, muitas mulheres serão estrupadas. Tragédia, porque o exército babilônio era um exército sanguinário. Eles deixavam os velhos morrerem de fome, eles queimavam os campos, eles quebravam casas e infraestrutura e máquinas para que aquele povo não sobrevivesse. A perversidade tinha o que eles faziam na hora e tinha o que eles deixavam para acontecer depois. Então eles faziam aquele maltrato na hora de matar os homens na frente dos seus filhos, estuprar as mulheres na frente dos seus maridos, e tinha o que eles deixavam para morrer depois. Perversos. Você tem uma tragédia.
Daniel sobrevive junto com seus amigos e é levado à Babilônia, como escravos. Como escravos. Escravo na Babilônia é escravo igual em qualquer outro lugar. Trabalho forçado, direito nenhum, comida de segunda. Gente que não vai ter qualidade de vida, gente que vai morrer cedo, porque não vai conseguir sobreviver por muito tempo de uma vida tão oprimida. Tudo para dar errado, tudo para ser uma vida terrível. Não sabemos nada sobre aqueles que não foram selecionados. Morreram. Não tinha como sobreviver a uma tragédia como aquela. Só que parece que uma luz no fim do túnel surge. O rei decide selecionar alguns jovens. Alguns historiadores dirão que cerca de 100 mil pessoas devem ter sido levadas como escravos. Imagine o vestibular de você escolher aí uns 80 jovens, uns 100 jovens, 1%. Daniel é escolhido. Sabe aquela coisa que parece que tudo está perdido e uma luz no fim do túnel? Alguma coisa de boa no meio da tragédia acontece? É assim. Se você parar para perceber, muitas das nossas tragédias, começa ruim, continua ruim, e parece que alguma coisa boa no meio, uma luzinha se acende para dar uma amenizada. Foi o que aconteceu. Ele continua escravo, mas ele passará a ser um escravo agora diferente. Ele era cativo, mas não estava mais nos trabalhos forçados. Ele agora, dentre vários jovens, é trazido, é selecionado para viver dentro do palácio. Continuará sendo escravo, mas vai comer melhor, vai dormir melhor, vai se vestir melhor. Isso é bom ou não é? O que é melhor, dormir no palácio ou lá entre os escravos? Servir no palácio ou trabalho forçado, chibata nas costas, corrente nos punhos, comer a comida de lá ou comer a comida do palácio? Você está entendendo? O contexto que eu estou lhe colocando, que Daniel cercou, se estava. Veja, nenhum desses benefícios que caíram sobre a vida de Daniel vieram por causa de Daniel. Daniel não fez nada para merecer esses benefícios. Ele estava no meio da multidão, foi feito critérios e foi selecionando. Menino bonito, sabe fazer alguma coisa, família real, nobreza. E aí ele trouxe. Não foi necessariamente uma atitude, um esforço, um investimento de Daniel que lhe fez, neste momento, ter mais benefícios do que a maioria maciça do restante do seu povo que ficou lá como escravo. Se Daniel tivesse a mentalidade que muitos de nós temos, que melhor do que ser escravo é estar no palácio, já está bom, eu já sou beneficiado, olha que bênção, minha vida mudou um pouquinho, olha onde eu estava e onde eu já estou, que maravilha. Se a mentalidade de Daniel, irmãos, fosse como a maioria das pessoas, que não fez nada para merecer, mas ele diria, foi Deus, que bênção, nem dependeu de mim, eu não fiz nada, está de boa, e se acomodaria. Daniel não precisou orar muito para que isso acontecesse. Daniel não precisou se posicionar para que isso acontecesse. Daniel não precisou revelar e fazer prova de Deus para que isso acontecesse. Daniel estava no meio da multidão, foi selecionado e a vida mudou. Melhorou pra caramba. Quase 100% da realidade de quem estava na escravidão. Só tem um detalhe, irmãos. Daniel não se contentou com isso. Daniel não aceitou isso como o melhor de Deus. Daniel não acomodou a sua fé porque a vida melhorou. Veja, às vezes quando a gente percebe que a dificuldade chega, a gente percebe e começa a reconhecer na vida da gente algumas áreas que desandaram, algumas áreas que se fragilizaram. Então a gente começa a dizer assim, poxa, eu preciso orar mais. Poxa, eu preciso me esforçar mais. Sabe esse momento da vida da gente, que a gente chega à conclusão de que a gente tem muita área para melhorar? Poxa, eu não devo tratar assim meus filhos. Poxa, eu acho que eu preciso ter um posicionamento diferente dentro da minha família. Poxa, eu acho que eu devo parar de ouvir essas músicas. Poxa, eu acho que eu devo vir mais à igreja. Poxa, eu acho que eu devo voltar a exercitar o meu ministério. Sabe esse momento de questionamentos? Daniel não teve momento para isso. Ele não precisou passar por isso para que a vida dele melhorasse. Às vezes nós precisamos ter um tratamento de choque. A situação da vida da gente precisa realmente endurecer
para que a gente possa repensar alguns valores. Porque se não repensar, não muda. Se não repensar, não melhora. A gente precisa. A gente é levado, forçado. Deus cerca o caminho da gente para que a gente se reposicione. Daniel não precisou fazer isso. A vida dele melhorou. Ele poderia continuar, então, acomodado. Se eu não precisei fazer nada para chegar onde eu estou, não depende de mim continuar onde eu estou. Vou ficar na bênção. Só que Daniel, irmãos, diferente de eu e você, não se acomodou. Na verdade, irmãos, o texto-chave da história de Daniel está aqui no verso 8. Veja, melhorou de vida, mas o texto diz, mas Daniel decidiu não se contaminar. A vida melhorou, a vida estava boa, Daniel ia comer bem, morar bem, ia ter outro tipo de trabalho, poderia até prosperar um pouquinho ali. Mas o texto diz que mesmo assim, Daniel decidiu não se contaminar. O que é que isso significa, irmãos? Eu penso que quando diz que Daniel decidiu não se contaminar, na minha mente surgem 3 decisões que Daniel demonstrou que ele tomou. 3 decisões. Primeira decisão, ele decidiu não acomodar a sua fé. Ele decidiu não acomodar a sua fé. Da forma como Daniel era, ele continuou sendo. Quando a gente vê um Daniel que orava 3 vezes por dia, não significa que Daniel passou a orar 3 vezes por dia quando chegou na Babilônia. Daniel era assim. E ele decidiu não acomodar a sua fé. Quando Daniel estava lá na Judéia, lá em Jerusalém, provavelmente Daniel não gostava de coisa errada. Daniel decidiu continuar assim. Ele sabia que comer a comida do rei, que era muito melhor do que comer a comida dos escravos, era uma comida consagrada aos deuses da Babilônia, ao Deus do rei da Babilônia. E Daniel disse, eu não comia isso lá, vou comer isso aqui. Não vou comer. Ele decidiu não acomodar a sua fé. Eu entendo, amados irmãos, que um dos nossos primeiros e maiores erros é quando nós estamos bem na vida cristã, e a gente acomoda. A acomodação, irmãos, é um resultado natural. É quase uma rotina. Você vem todo domingo para a igreja, aí daqui a pouco você vai acomodando e já não vem com a mesma intensidade. Já não vem com a mesma vitalidade, já não vem com o mesmo propósito. É muito normal que haja pessoas que venham para a igreja religiosamente, pelo hábito, mas o foco, a atenção já não é mais a mesma. E já conversa com um, e já se levanta, e já faz planejamento e tal. Como é fácil a gente acomodar a nossa fé. A gente nem percebe. A coisa acontece, as viúvas, que porque o noivo demorou, adormeceram. Perceba que adormeceu as prudentes e adormeceu as imprudentes. Porque adormecer é algo quase que inevitável, quase imperceptível, quase que natural, se você não estiver esperto. Já houve uma fase da sua vida, talvez você lia a Bíblia todo dia. Continua? Acomodou. Talvez houve uma fase da sua vida que você orava, que você se emocionava e chorava. Continua? Não, eu continuo orando todo dia. Não, a pergunta não é essa. Continua a oração nessa mesma intensidade? Já não é mais do mesmo jeito. Acomodação. Daniel decidiu não acomodar a sua fé. Mesmo que a vida dele tenha melhorado em comparação a todos os demais escravos, ele decidiu continuar vivendo na Babilônia do jeito que ele vivia em Israel. A segunda coisa que eu entendo que significa na vida de Daniel não se contaminar é que ele decidiu não negociar a sua fé. Ele está num outro ambiente, ele está numa outra nação, ninguém crê em Deus. Ali se faz o que dá certo, ali se faz o que agrada o rei, ali se faz qualquer coisa para sobreviver. Ali devia ser uma competição, assim, um comendo o outro, um por cima do outro. Vale tudo, porque dentro daqueles jovens, depois de 3 anos, só iam ficar os melhores. Ali não tem amizade, não. Ali é tudo um jogo de conveniência. É um reality show. Tem 100 jovens, vão estudar 3 anos, e quem não melhorar, e quem não for os melhores, vai voltar para a escravidão. Quem quer voltar para a escravidão? O cabo é capaz de fazer qualquer coisa para não perder mais aquela vida.
Daniel decidiu não negociar a sua fé. Ele decidiu não jogar o jogo dos homens. Ele decidiu não jogar o jogo do mercado. Ele decidiu não jogar o jogo da carne. As armas de Daniel não é querer ser o melhor. Daniel podia ter dito, ei, pega aí a melhor comida, cara, mais nutritiva. Não é isso que ele faz. Daniel diz assim, olha, eu prefiro comer água, beber água e comer legumes, para que eu não afronte o meu Deus. Eu não quero comer essa comida. Veja que a forma de Daniel agir é totalmente diferente. Quem olha para Daniel tomando atitude como essa, massa, -4. Porque eles vão comer isso, eles não vão se fortalecer com água e legumes. -4. Mas Daniel decidiu não negociar a sua fé. Às vezes, para você poder alcançar uma venda, precisa mentir. Às vezes, para você manter uma amizade, você precisa engolir seco certas coisas. Às vezes, para você alcançar um fim, você precisa negociar os meios. Você não vai chegar a canto nenhum. Porque quem tem a bênção de Deus é quem não negocia a fé. Daniel decidiu não se contaminar. Mesmo que isso, humanamente falando, significasse que ele não ia ganhar aquela competição, que ele ia ser jogado. Mas vale mais a pena voltar a ser escravo e continuar sendo fiel. Provavelmente isso era o que estava na cabeça de Daniel. Mas há uma terceira coisa que eu acho que também significa decidir não se contaminar. Daniel decidiu não duvidar dos planos de Deus. Deus tem um plano para mim e para você. Quem crê nisso, diga amém. Imagine que Deus te dá um sonho. É o plano de Deus te fazer uma pessoa muito importante. Imagine. Só que você não sabe qual o plano, como é que esse plano vai se executar. Mas Deus diz assim, vou fazer você uma pessoa muito importante. Mas você não sabe como é que isso vai acontecer. Uma semana depois, aí você sofre um acidente e vai ficar vários meses no hospital. Ou, uma semana depois, você é demitido, alguém inventa alguma calúnia com você e você ainda sai por justa causa e todo mundo achando que você roubou. Ou, imagine que uma semana depois, o que comece a acontecer com você seja totalmente contrário ao sonho que Deus tenha lhe dado. Você consegue lembrar algum personagem disso? Algum personagem da Bíblia que passou por isso? Quem? Uma dúzia. Talvez você lembre de José, mas como José teve vários. Que Deus fez grande, mas o caminho foi profundamente difícil. Porque nós temos a tendência de olhar o caminho, para ver se o caminho bate com o sonho. Para ver se o que eu estou vivenciando hoje realmente bate com a promessa de Deus. Porque se Deus disse que vai me abençoar, mas o que eu estou levando agora é lapada, tem alguma coisa errada. Ou não é? Porque a maioria de nós quer ver para crer. E se eu não estou vendo um caminho claro e o negócio não está melhorando, então não existe essa promessa. Eu só estou levando lapada, só está dando tudo errado. Você não sabe o processo, você não conhece o caminho que Deus vai fazer você percorrer para que o plano dele aconteça. Daniel não sabia o que é que Deus tinha como plano, mas Daniel decide não duvidar que Deus só tem planos bons. Deus só tem o melhor para a vida de cada um de nós. Até então ele não está vendo isso. Ele foi tirado da sua casa, provavelmente familiares seus foram mortos pelos babilônios e ele agora é escravo. Mas ele decidiu não duvidar do plano de Deus. Então, Daniel tem a certeza que se ele for fiel, se ele não abandonar a sua fé e se ele não negociar a sua fé, o plano de Deus é bom para ele. Não vai dar errado. Entenda como é que você decide não comer a comida do rei. Como é que você decide escolher, em vez de comer o churrasco e a picanha, você vai comer legumes e beber água. Isso não tem lógica. É certo que você entenda que quando você é fiel, os planos de Deus vão acontecer. Ele decide não duvidar dos planos de Deus. Deus me botou aqui, Deus me trouxe aqui, Deus tem algum propósito, eu vou me manter fiel. Se você duvidar dos planos de Deus, você não consegue se manter firme na sua fé, você vai terminar negociando. São 3 atitudes que, na verdade, se resumem em uma só. Daniel decidiu não se contaminar. Envolve não baixar a guarda, não acomodar a fé. Se resume em não negociar para melhorar a minha vida.
mas manter fiel. E custe o que custar, resulte no que resultar, digam o que disser. Se eu estou fazendo a vontade de Deus, eu não vou duvidar dos planos de Deus. Eu não vou duvidar do resultado final da vontade de Deus na minha vida. E acredite, irmãos, verso 8 diz que Daniel decidiu não se contaminar e isso agradou o coração de Deus. E como é que a gente vê que isso agradou o coração de Deus? Porque Daniel vai falar para Aspenaz, o chefe, essa proposta. E Aspenaz diz assim, não tem lógica, eu não sou doido. Se eu fizer isso, e daqui a 10 dias o rei vê vocês magros, raquíticos, quem vai levar aqui sou eu. Quem vai perder meu cargo sou eu. Isso não faz sentido. Eu não sou nutricionista, mas todo mundo sabe que não faz sentido. Vocês ficarem melhor, não vou fazer isso. Aspenaz, 10 dias, pronto. Não é só daqui a 10 dias. Aí você vê quando Deus se agrada das nossas decisões. Aí você vê quando Deus se agrada da nossa postura. Aí você vê quando Deus se agrada da nossa caminhada na presença dEle. Deus mudou o coração de Aspenaz. Aspenaz consentiu. Quem faz isso, irmãos? Quem faz um homem ímpio, responsável por alimentar esses jovens, já faz isso com todas as nações. Israel agora é só uma nação, ele nunca viu isso no passado. Quem faz um homem que não acredita em Deus e vai acreditar na fé de um jovem que acabou de ser trazido como escravo? Quem vai fazer esse homem olhar para esse menino e dizer assim, faz sentido, eu vou dar essa chance de 10 dias? Só Deus. Quando eu e você decidimos não se contaminar, os obstáculos que vão surgir na nossa frente, Deus vai remover todos eles. Porque se Aspenaz diz não e não, de jeito nenhum, é desse jeito, acabou ali a história de Daniel. Acabou ali a história de Daniel. A história de Daniel só tem continuidade porque Deus mudou o coração de Aspenaz. Quem muda o coração de Aspenaz não foi as convicções médicas, biológicas, nutricionais, não foi a argumentação de Daniel. Daniel se posicionou, não abandonou a fé, não negociou a fé, não duvidou dos planos de Deus, decidiu não se contaminar e Deus removeu o obstáculo. Deus fez Aspenaz concordar com uma ideia esdrúxula dessa, humanamente falando. Passaram-se os 10 dias. E eu tenho certeza que Aspenaz tinha plena convicção que esse negócio não ia dar certo. Provavelmente na cabeça de Aspenaz, ainda bem que eu não decidi 15 nem 20. 10 dias eu já resolvo essa parada. Eu dei a promessa para esse menino. 10 dias depois, o segundo milagre de Deus. Olha o que é que vai dizer no verso 15. Passado 10 dias, eles pareciam mais raquíticos, desidratados, famintos. É isso que diz o texto? Tem gente balançando a cabeça. Mas eu sei que está balançando a cabeça assim, dizendo assim, claro que não, pastor. Né? Você está balançando assim, dizendo claro que não. Claro que você leu o texto e entendeu que não era assim. Você não está concordando comigo nessa leitura equivocada. Passado 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os que comiam a comida da mesa do rei. Como? Qual é a explicação científica? Tem médico que olha nesse texto e diz, por isso que eu não acredito na Bíblia. Isso é uma história, ilusão. Porque a palavra de Deus não se explica racionalmente e cientificamente, é fé. Que o diga os profissionais que estudam para tentar entender a materialidade, a explicação física e tem que dizer assim, cara, realmente, humanamente falando, é impossível, mas aconteceu porque eu creio que tá assim e acontece. Porque quando eu decido não me contaminar, não só Deus remove os obstáculos, mas Deus também abençoa as minhas decisões. Deus abençoou a decisão de Daniel. Deixa eu lhe dizer, a decisão de Daniel não tem fundamento nutricional. É uma decisão de fé. Não era um menino dizendo assim, não, eu vou comer esse tipo de comida, porque esse tipo enche. E com água, então, potencializa. Não tem explicação. Sabe o que é você tomar uma decisão que não tem respaldo humano, para que a glória não seja sua, da sua inteligência? Vai vir um milagre de Deus, a bênção de Deus, a aprovação de Deus. Deus vai dizer assim, menino, tu inventou um negócio desse aí, vai dar certo. Porque quando eu e você decidimos não nos contaminar,
Deus abençoa as nossas decisões. Para deixar todos atônitos, de boca aberta, dizendo assim, como assim? É Deus. A terceira e última coisa que você precisa entender é que quando Deus se agrada da nossa postura, está no verso 19. E o verso 19 diz assim, o rei conversou com eles. Eles aqui é todos aqueles jovens. Essa conversa aqui já é depois de 3 anos. Acabou o MBA, a pós-graduação, se formaram. O rei começa a entrevistar todos aqueles jovens. Todos eles. E não encontrou ninguém comparável a quem? A Daniel. E a Ananias, e a Misael, e a Azarias. De modo que eles passaram a servir diretamente o rei. Agora, todos aquela leva vieram de onde? Quem lembra de onde veio aquela leva? De Judá. Quem era israelita? Só Daniel e os seus 3 amigos? Todos. Todos vieram do mesmo lugar. Todos eram um povo de Deus. Todos eram de Israel. Todos eram de Judá. Todos. Todos criam no mesmo Deus. Todos aprenderam a mesma lei. Todos vieram do mesmo lugar. Todos. Mas somente 4 decidiram não se contaminar. E aí Deus realizou o seu plano. Quem podia imaginar que Daniel chegaria a ser príncipe? Um dos 3 príncipes. E quando os outros, um dos 4 príncipes, porque 3 se levantaram contra ele, e quando os outros 3 se levantaram contra ele, os 3 foram destinados, ele passou a ser o príncipe. Um judeu. Olha o plano de Deus para a vida de Daniel. Daniel sabia disso? Podia imaginar? A gente sabe porque a história está pronta. Daniel teve a opção de se contentar, de se acomodar. A vida dele melhorou e ele nem precisou fazer nada. Ele decidiu não abandonar a fé, não negociar a fé, não duvidar dos planos de Deus. Ele decidiu não se contaminar. O plano de Deus, não dos homens, o plano de Deus se cumpriu. Não foi fácil, caminhos difíceis, muita luta, muita gente que se levantou, mas essas três atitudes que representam a decisão de não se contaminar sempre estiveram presentes na vida de Daniel. Por isso Deus livrou Daniel durante todo o reinado de Nabucodonosor, e depois no reinado de Nabonido, e depois no reinado de Nabucodonosor, filho e neto de Nabucodonosor. Daniel é um dos profetas que mais tem tempo de ministério profético. São quase 60 anos de vida ministerial, reinado após reinado. Um homem que decidiu não se contaminar. O que está entre o plano de Deus para a sua vida e a vida que você pode escolher é a decisão de não se contaminar. Se você quiser viver igual a todo mundo, como os demais viveram, parabéns, boa sorte, que Deus lhe ajude. Mas se você quiser viver os planos de Deus, somente se você decidir não se contaminar.